Ele também faz uma semelhança do homem com o macaco. Como é que você vê isso? Pois é. Eu acho que isso aí já foi uma grande fonte de equívoco. Eu não sei exatamente o que a gente quer trazer como proximidade entre homem e animal, mas olha, se você olhar aqui, nós temos outros animais, até outras espécies que têm mais proximidade biológica com o homem do que algumas espécies de macaco. Eu acho que a gente já começa... Com algumas espécies, claro. Sim. E ao mesmo tempo, quando a gente começa a pensar um Darwin que a gente lê pouco, que é um Darwin que escreveu a expressão da emoção dos animais, quando ele começa a falar, por exemplo, da relação que nós temos com cães e gatos e tudo mais, e como eles mimetizam muitos dos nossos sentimentos. A gente está com raiva, o gato faz um olhar de raiva, a gente está feliz, ele está feliz ao nosso redor. Então, assim, talvez a gente tenha que pensar essa proximidade entre o homem e o animal, não só por biologia, mas por outras... Estimado, pensando num globo, num universo, de onde viemos, então? É uma pergunta que faz muito, né, estimado? De onde viemos? Você sabe que se eu tivesse a resposta, se nós tivéssemos... Para onde vamos? Acabaria a graça. Vamos, né? De onde viemos, para onde vamos? Sabe que acabaria a graça, né? Sabe que alguém fez uma pergunta muito parecida, uma entrevista com o físico Stephen Hawking, famoso, acabou tendo uma doença degenerativa, aquele cadeira de roda, se comunica com... E alguém perguntou para ele, né? Você acha que você já descobriu tudo na física? Ele disse, claro que não. Se descobrir tudo, acaba a graça. E espero que a gente nunca descubra tudo, porque qual vai ser a nossa alegria de sermos um ser humano se nós não tivermos alguma coisa para que a curiosidade nos leve até lá, sabe? E a segunda coisa que perguntaram, eu acho que estava nesse caminho também, foi se ele acreditava... o que ele queria descobrir. Aí ele responde no final da entrevista que ele queria saber como funciona a mente de Deus. O entrevistador ficou chocado, né, com a resposta, porque afinal de contas o maior físico, a gente tem a física como a ciência, Deus e como crença incompatíveis, aparentemente. Mas como assim Deus? Ele disse, olha, como físico eu tento entender como é que essas coisas funcionam, mas eu ainda não consegui descobrir quem é que fez tudo isso. Como é que funciona a cabeça de quem inventou tudo isso que eu estou tentando entender como funciona. Talvez sejam esses lugares de falta de resposta que motivam a gente a ir além. A procurar, estudar e buscar mais, né? Com certeza. O nosso meio, então, hoje, onde estamos hoje? Com esses movimentos sociais, movimentos de rua, o cinegrafista, quantos você falou? Não foi só o primeiro Santiago que morreu numa manifestação. Claro. Esse deu uma eloquência maior para o cinegrafista da Band, a Globo daí já repercutiu para fazer aquela média toda da parceria, da imprensa, não sei o quê. Como é que você vê isso tudo? Olha, eu falei antes sobre a internet, talvez seja um lugar para a gente começar a pensar. Você se lembra, Neri, talvez uns 10 anos atrás ou 15 anos atrás, a gente via até campanhas eleitorais, a gente via até na própria mídia oficial, então, né, os grandes telejornais e todos mais, desfazendo, por exemplo, as coisas que apareciam na internet. Saiu na internet, não sei o que, você vai acreditar no que está lá. É uma fonte inconfiável, você não sabe quem são as pessoas que estão escrevendo, cuidado. Até em coisas mais pessoais, assim, cuidado com os relacionamentos que você tem, tudo. Era uma fonte inconfiável. Hoje, talvez 10 anos depois, se tornou uma ameaça para toda aquela oligarquia de segurar a informação, né, e de processar essa informação e distribuí-la... Fica na mão de poucos, né? Exatamente. Hoje você tem muito mais... as coisas se tornaram talvez muito mais visíveis, muito mais claras, muito mais abertas. Então, assim, acho que é preciso repensar a maneira de conduzir não só as nossas vidas, mas como conduzir os próprios estados-nação, como, né, o Brasil e quaisquer outros, a partir da ideia de que as pessoas não estão mais tão invisibilizadas em relação à política, em relação à economia, em relação a tudo mais como estavam antes. O exemplo de junho, aqueles 7 dias lá... Sim. De junho de 2013. Aquilo deu uma demonstração de quem manda agora somos nós, é o povo? Eu acho que deu uma demonstração, talvez as coisas tenham morrido um pouco rápido demais, mas acho que deu uma boa amostra do que é possível fazer. A gente não está mais fazendo aquela política
escondidinho na Praça da Sé, no centro de São Paulo, com um panfletinho e passa para o outro para combinar um movimento, para combinar alguma passeata, alguma coisa assim. A gente não está mais com um líder que vem, que revoluciona. Claro, essa figura proeminente sempre aparece, como apareceu agora na Venezuela, como aparece no lugar, como se cria muitas vezes, que nem a Sininho e outras fadas e magos e mágicos. Mas assim, hoje, esse poder, essa potência de se criar um movimento, ela está muito mais distribuída. Né? Você acha esse cidadão aqui, como se fazia antigamente, prendia o líder, botava na frente da praça pública, enforcava ele e dizia, vocês querem continuar seguindo ele, é isso que vai acontecer com vocês. Né? Eu acho que isso acabou um pouco, diluiu um pouco essa potência de liderança. O governo, o poder se sentiu acuado? Eu acho que não contavam com isso. Eu acho que a gente foi muito acostumado, talvez, a ter esse líder, esse lugar de líder, e esse lugar de líder muitas vezes amparado ou dentro de um partido, dentro de algum movimento maior. Agora, esse civil acuado, eu faço a leitura de civil acuado justamente por ver isso diluído. Você não tem mais uma figura a quem dirigir, justamente, claro, cria-se outras, né? Cria-se outras. Claro. O Vândalo, por exemplo. O Vândalo, né? O Vândalo é a figura criada agora. A infiltração dos... Claro, sim. Dos próprios partidos políticos que se infiltram, pagam, se mascaram. Claro. E abriu um leque muito grande, né, estimado? Porque não foi só a juventude que foi. A juventude tomou a frente. Exato. Mas foi o pai, foi a mãe, foi o nono, o opa, o avô, foi todo mundo. Exatamente. E todo mundo talvez estava por aqui? Exatamente. Em algum momento ainda, inclusive, o que me pareceu mais interessante, mesmo que tenha havido a infiltração de partidos políticos, até tentando incriminar um ou outro quando acontecia alguma situação de violência e tudo mais, mas, acima de tudo, eu digo que foi política no sentido mais pleno da coisa, uma política sem partido. Política, o povo tomando as vezes. E o próprio partido que governa o Brasil, que é o Partido dos Trabalhadores, tentou penetrar para faturar politicamente os movimentos e foi excluído pelo movimento. Eles não aceitaram a penetração dos partidos. E o PT foi o que quis abocanhar essa fatia para... E tanto que agora, menos de um ano depois, é um dos partidos que está apoiando a criminalização dos movimentos sociais. Exatamente. Getúlio Vargas fez isso na década de 30. Nós vamos falar depois sobre Getúlio Vargas deixar, e sobre o lulismo, estimado. Nós vamos ao nosso intervalo, estimado. Eu quero deixar uma perguntinha para no retorno você falar. Os Black Bloc, os rolezinho, máscara, capuz, sobre esse pessoal que também faz uma baderna desenfreada e perigosa. Depois do nosso retorno.